Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de ciências e hoje nós estaremos estudando os ecossistemas. E aí vem para nós, na abertura do nosso material, lembrando que trata do capítulo 2, os ecossistemas, caderno 2, e na abertura nós perceberemos que aqui é uma temática mais correlacionada à biologia, o estudo da vida. E nesse capítulo, compreendendo os ecossistemas e os biomas, são os dois tópicos fundamentais. E aí vem, compreendendo os ecossistemas. Aparece para nós 3 imagens na abertura desse material. Notaremos a imagem A, retrata um garoto em um museu. Nessa imagem, o garoto observa a reprodução artística de um ambiente gelado, com pinguins e outras aves, pinguins, aves. Ao observar as imagens que estão à direita, B e C, é possível notar as características da cidade em que o museu está localizado e do ambiente gelado onde vivem os pinguins, da reprodução artística. Observe que o habitat desses animais é muito diferente do ambiente da cidade de Kiev. Então nós temos aí a palavra habitat em destaque, e lembrando que habitat quer dizer local em que vive naturalmente determinada espécie. Então, habitat é o ambiente propício de cada espécie. Então, cada espécie tem o seu habitat natural. Então, esse capítulo, ecossistema, trata de vários sistemas existentes na casa, ecocasa. Então, os sistemas existentes na casa. Que casa é essa? Iremos tratar do meio ambiente, dos biomas de maneira específica. E aí, o livro ainda trata para nós que em muitas cidades é comum a existência de zoológico. Você já foi um zoológico? E aí eu faço uma pergunta na abertura dessa nossa explicação: que mais chamou a sua atenção no zoológico? E aí nós teríamos para esse ano, como meta, estávamos prevendo para o meio do ano conhecermos o zoológico do Distrito Federal. Porém, por meio da pandemia, paramos aí os nossos propósitos, mas é uma meta ainda que nós temos para termos um conhecimento prático e específico do zoológico da nossa capital. E aí perceberemos outras palavras importantes para a compreensão desse capítulo. Outra palavra, ecologia. E aí vem para nós, as interações entre os seres vivos e deles com os fatores ambientais formam os ecossistemas. A interação entre os seres vivos e os fatores ambientais. E a área da ciência que estuda ecossistema é ecologia. Então, ecologia, estudo da casa. Então, passa a ser a ciência voltada para entendermos e estudarmos os ecossistemas. Outras palavras interligadas a esse estudo. Nós iremos observar a biosfera, conjunto de todos os ecossistemas, ou todos os seres vivos. Notaremos que os ecossistemas, os elementos não vivos do ambiente, isto é, elementos abióticos, como a temperatura, tipo de solo, disponibilidade de água, incidência luminosa, determinam quais seres vivos podem existir ali, ou seja, os elementos bióticos. Então, elementos abióticos, elementos não vivos, e bióticos, elementos vivos. Quais são os elementos não abióticos? São aqueles que trazem a possibilidade da existência dos seres em determinados lugares, tipo temperatura, tipo de solo, disponibilidade de água e assim a incidência do sol. E aí aparece para nós uma demonstração por meio de cores e fantasias. Nós temos uma imagem dela retirando uma parte da água e nós iremos observar a presença de micro-organismos existentes nela. Então nós iremos observar aí seres bióticos, e nesse meio em que eles vivem nós teremos aí os seres abióticos, nessa disponibilidade da existência da vida. Continuando, nós temos aí outras palavras-chave para nós entendermos. Nós iremos notar comunidade, população e organismo. Os diferentes tipos de seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, que vivem em um determinado ecossistema formam uma comunidade. O conjunto de determinada espécie dentro da comunidade forma uma população. População
os semelhantes. E o único elemento de uma população é o organismo. Então nós temos aí uma demonstração biosfera, uma demonstração da existência da vida no nosso planeta, ecossistema. Nós iremos observar uma somatória de comunidades, população, populações, comunidades em um determinado espaço. Quais são os elementos bióticos, abióticos desse espaço? Teremos a comunidade, que vai trazer para nós vários seres vivos de uma determinada área. Teremos aí a população, que são os da mesma espécie, e o organismo, que trata de um único ser vivo. E, dando continuidade, vem lá biomas. O que são biomas? São regiões onde ecossistemas próximos são englobados por um tipo de clima, solo e relevo predominantes e apresentam um conjunto de fauna e flora característico. Os principais biomas mundiais são tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. E aí vem um zoom. Bioma é um conjunto de ecossistemas vizinhos que compõem um ambiente uniforme, no que se refere a padrões de vegetação, a fauna, clima, relevo e solo. Diferentes tipos de bioma estão distribuídos pelo planeta. E aí vem para nós, olha o mapa, um link entre as ciências e a geografia. Notaremos que aparece tundra. Nós iremos notar que um tipo de bioma extremo norte. Teremos taiga, olha a dimensão da floresta de taiga, abrangendo a Europa, a Ásia e a América. Nós teremos, de outro lado, floresta temperada, olha a dimensão da floresta temperada. Teremos pradarias correspondem a regiões de vegetação de rasteiras, mas ambientes frios. Nós teremos deserto, o maior deserto quente, o deserto do Saara e Kalahari, aqui também no sul. Nós perceberemos no sul da África, e aí perceberemos floresta tropical, caso a nossa floresta amazônica. Olha ela aqui presente também na África, olha aqui no contexto da Ásia e abrangendo ilhas da Oceania. Então perceberemos os principais biomas existentes no planeta. E adaptação e interação dos biomas, perceberemos a necessidade de gases para que haja o desenvolvimento da vida, pois um tipo de interação fundamental para todos os seres vivos se refere à obtenção de energia para a sobrevivência, assim também como dos gases para a perpetuação da espécie. E em continuidade nós iremos notar os biomas mundiais e as suas características. Grande exemplo que nós temos aí, tundra, e aí vem para nós, é um bioma de relevo plano e com pouca vegetação. Durante boa parte do ano, o solo abaixo da superfície fica congelado, mas no verão a camada da superfície de gelo derrete e permite o surgimento de ervas floridas e gramíneas, que atraem animais em busca de alimento. E aí nós temos a imagem demonstrando para nós animais nessa região. Então, animais que se destacam, nós temos a raposa, coelho e bois almiscarados em vegetação de tundra. Lembrando que ela passa aí pelo que chamamos de solstício de inverno, e não teremos vegetação no solstício de verão. Aí aparecem as gramíneas, pequenas vegetações, os musgos e os seres vivos, animais de maior porte, eles passam nesse período à procura de alimentos nessa região. Quando vem o solstício de inverno, eles começam o processo de migração por causa das baixas temperaturas. Já taiga localiza em regiões de verões curtos e úmidos, invernos rigorosos e longos. A vegetação é predominantemente composta de pinheiros, também chamada de coníferas. Coníferas, nós temos aí, nos lembra o Natal, lembra o cone, coníferas, formação
de vegetação modelo cone, lembrança aí da árvore utilizada no Natal, árvore de Natal. Compõe sua fauna insetos, aves como curvos, mamíferos como lobos e esquilos, e também os ursos pardos nessas regiões. Floresta temperada, nós temos aí característica: as chuvas são bem distribuídas e as estações do ano bem marcadas. É comum que as árvores nesse bioma sejam do tipo decídua. O que quer dizer árvore tipo decídua? As folhas mudam de cor e caem nos meses mais frios. Então, decíduas, as folhas elas não são folhas com durabilidade grande. No período frio, elas perdem aí as suas folhas. O grande exemplo, nós temos os carvalhos, nogueiras, são exemplos de flora desse bioma. A fauna da floresta temperada apresenta muitas aves, como falcão, corujas, pica-pau, insetos, alguns anfíbios e mamíferos. Já a floresta tropical, nós notaremos que esse bioma ocorre em locais onde as temperaturas são altas e há presença constante de chuvas. Na floresta tropical, nós iremos notar a presença de calor, umidade cria condições ótimas para a vida. Como resultado, existe enorme diversidade de espécies. Esse bioma que interage de forma intensa e complexa. Sobre animais, nós teremos aí uma grande quantidade: beija-flores, camaleões, sapos, onças pintadas, macacos. A presença de uma biodiversidade em fauna com grande destaque para animais de portes diferenciados. Savana passa a ser caracterizada por poucas árvores dispersas em campos onde predominam gramíneas. A savana é quente durante todo o ano e sua estação chuvosa é seguida por uma longa estação seca. Durante a seca, muitos animais precisam percorrer longas distâncias para encontrar alimento e água. Um exemplo desse bioma é a savana africana, que é famosa pela presença de grandes vertebrados, como os elefantes, as girafas e os leões. Na América do Sul, esse bioma está representado pelo cerrado, no Brasil. Então nós temos aí animais presentes nas savanas. Pradaria, nesse bioma os verões são geralmente quentes e os invernos rigorosos. Esse bioma também, denominado campos, está localizado em áreas predominantemente planas, com poucas árvores e cobertas de gramíneas. As espécies de gramíneas variam nessas regiões de acordo com a temperatura, a precipitação e as condições do solo do local. E aí, sobre a fauna, nós temos lobos, raposas, coelhos, camundongos, coiotes, raposas e gambás. Então, pradarias são aí presentes nessa região. E nós iremos notar ao lado, nós temos canguru vermelho, que passa a ser um grande exemplo marsupiais e existente aí na pradaria australiana. Deserto, nós teremos de um lado, corresponde a áreas de pouca precipitação, onde que possui uma amplitude térmica elevada, onde que à noite poderá aí chegar a 0 graus e de dia podendo aí ultrapassar a 50 graus Celsius. Aqui nós iremos observar a temperatura pode chegar no deserto do Saara a 70 graus Celsius durante o dia e à noite abaixo de 0. Animais de destaque nessa região, nós teremos aí o dromedário, passa a ser utilizado no processo de movimentação e migração nessas regiões. Então nós temos aí nesse estudo os tipos de biomas e alguns conceitos fundamentais para entendermos os ecossistemas. Leia com calma, você sabia, e aí tire as suas conclusões dessa descrição para nós. E vem passo a passo que mostra para nós uma pergunta específica relacionada em um ecossistema, a interação dos compositores bióticos, seres vivos, com os elementos abióticos, elementos não vivos, é constante. Portanto, o modo como os organismos se relacionam com o habitat é fundamental para a sua sobrevivência. Sabendo disso, observe atentamente a imagem
e a legenda que a acompanha. Então nós temos aí uma imagem, a raposa do Ártico, é carnívora e se alimenta de vários tipos de animal, vertebrados ou invertebrados, mortos ou vivos. E aí vem para nós, de acordo com as informações dadas, cite adaptações desse animal ao clima frio em que ele vive. E aqui, como resposta, nós poderemos definir. O texto inicial recorda o fato de a sobrevivência de organismos depender da interação dele com o ambiente. A imagem mostra um animal em seu habitat, a raposa do Ártico, com espessa pelagem branca na neve. A legenda aponta algumas características e aí nós notaremos que você tem de pensar como ela favorece a sobrevivência do animal. Comer vários tipos de animal, vivos ou mortos, é uma vantagem em um ambiente com recursos limitados. Ter o instinto de armazenar comida é uma prevenção a épocas de escassez, além de o fato de ela aguentar períodos de jejum. Apontar que o animal pode suportar período de falta de alimento, como no inverno. Então, no inverno, falta de alimento, porque nós teremos uma diminuição dos seres vivos na região. Por fim, a pelagem a protege do frio. Então, nós temos aí branco, vai proteger do frio, porque vai armazenar maior quantidade de calor. Então, nós temos aí uma descrição, dando uma pausa na parte explicativa, as páginas 49, 50, 51. Desenvolva no seu material. Um forte abraço e continuemos com os nossos estudos.